Prefeito de Nova York diz que atirador que matou 4 pessoas tinha como alvo a sede da NFL. Tiros próximo à universidade causa evacuação de campos na Flórida. No Brasil, tarifaço impacta exportações antes da medida entrar em vigor. O Brasil News começa agora. Boa noite. A polícia de Nova York segue investigando um ataque em um prédio de Manhattan que deixou 5 mortos, incluindo o atirador. O homem apontado pela polícia de Nova York como atirador é Shane Tamura, de 27 anos. Segundo investigadores, esta imagem foi capturada por uma câmera de segurança momentos antes dele entrar no prédio de escritórios da Park Avenue e abrir fogo. Em entrevista a uma TV americana na manhã desta terça-feira, o prefeito de Nova York, Eric Adams, disse que Tamura carregava um bilhete que parecia culpar a Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL, por uma doença cerebral degenerativa. Na noite de segunda-feira, 4 pessoas foram mortas durante um tiroteio no arranha-céu. Entre as vítimas, um policial de Nova York, uma executiva e um segurança, além de outra vítima ainda não identificada. O suspeito usou um rifle AR-15, depois pegou o elevador até o 33º andar e tirou a própria vida. According to our law enforcement partners in Las Vegas, Mr. Tamura has a documented mental health history. His motives are still under investigation, and we are working to understand why he targeted this particular location. As investigações para descobrir a motivação do ataque continuam em Nova York e em Las Vegas, onde o atirador trabalhava em um cassino. E uma universidade na Flórida precisou ser evacuada na manhã desta terça-feira após tiros nas proximidades do campus. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Houve grande mobilização policial em Gainesville na manhã desta terça-feira, quando agentes tentavam cumprir um mandado de prisão por crime grave em um complexo de apartamentos. O local fica a 1 quadra do prédio de recursos humanos da Universidade da Flórida. O suspeito disparou contra os policiais e se trancou em um dos apartamentos. A polícia conseguiu conter a situação e prender um homem que ainda não teve a identidade divulgada. Por conta da situação, o prédio de recursos humanos foi evacuado com segurança e permaneceu fechado até o fim do dia. Um trecho da Avenida West University também foi bloqueada temporariamente. A universidade confirmou que o incidente ocorreu fora do campus principal e que as operações foram retomadas normalmente. A polícia investiga o caso. E em uma tentativa de fazer um pouso de emergência, um avião monomotor acabou batendo em uma árvore e depois em um veículo em uma área residencial de Lake Worth. 7 pessoas foram hospitalizadas. 2 eram ocupantes do avião e 5 passageiros do carro, incluindo 4 crianças. 2 das vítimas teriam suspeitas de trauma. A área residencial fica próxima ao aeroporto de Lantana, onde o avião havia decolado. Segundo as aeronaves, não houve incêndio nem vazamento de combustível. A aeronave teve danos extremos na parte dianteira, enquanto o veículo apresentou danos menores no teto. A Administração Federal de Aviação, a FAA, e a Junta Nacional de Segurança no Transporte investigam as causas do acidente, que aconteceu no fim da tarde de segunda-feira. E em Miami Beach, 2 crianças morreram e 4 pessoas ficaram feridas após uma embarcação à vela ser atingida por uma barcaça industrial na Baía de Biscayne, entre as ilhas Monument e Hibiscus, na segunda-feira. Uma criança de 7 anos e outra de 13 não resistiram aos ferimentos. Outras 2, de 8 e de 11 anos, estão em estado crítico. Equipes de resgate de Miami Beach, Miami e Miami-Dade atuaram na operação com mergulhadores e agentes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. A embarcação permanece submersa sob a barcaça. A Guarda Costeira investiga as circunstâncias do acidente para entender as causas e evitar novas tragédias. E uma mulher foi presa em Lehigh Acres, no sudoeste da Flórida, após deixar os 2 filhos dentro de um carro desligado e com as janelas fechadas, enquanto fazia compras em uma loja da Dollar General. O caso aconteceu no domingo, em um dos dias mais quentes do ano na região.
Testemunhas acionaram a polícia ao verem as crianças sozinhas no veículo que estava estacionado. Segundo o relatório do escritório do xerife do condado de Lee, a temperatura interna do carro chegou a 100 graus Fahrenheit, ou seja, cerca de 38 graus Celsius, mesmo 10 minutos após as portas serem abertas. A mãe, identificada como Marianne Sna, foi detida no local e enquadrada por negligência infantil. As crianças foram avaliadas por equipe médicas e liberadas para um familiar. E durante todo o mês de agosto, roupas, materiais escolares e eletrônicos serão vendidos sem imposto em toda a Flórida. O retorno da medida deve movimentar a economia no estado e aliviar o orçamento familiar. Durante todo o mês de agosto, a maioria dos materiais escolares, roupas e eletrônicos serão vendidos sem impostos em todo o estado da Flórida. Itens como cadernos, mochilas e lápis de até $50 estão incluídos. Roupas, calçados e acessórios de até $100 por item também ficam isentos. A lista ainda inclui computadores, tablets e acessórios de até $1.500. O governador Ron DeSantis também anunciou um segundo feriado fiscal no estado. No período de 8 de setembro a 31 de dezembro, os mesmos itens voltam a ser vendidos sem taxas. A seguir, ciclone extratropical e ressaca atingem cidades do sul do país. Até já! O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a proximidade da aplicação da taxa de 50% sobre os produtos produzidos no Brasil, o chamado tarifaço, já tem impactado o campo das exportações. No Porto de Santos, em São Paulo, cargas de alimentos estão paradas após cancelamentos de exportadores. Dentre os 10 principais itens exportados para os Estados Unidos, pelo menos 8 já apresentam queda nas vendas. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os que mais movimentam valores com o comércio americano. No entanto, o Ceará é o estado que mais pode sofrer os efeitos da medida, já que metade das exportações é destinada aos Estados Unidos. Na visão de especialistas, a falta de negociação da tarifa com o governo americano pode gerar um colapso na economia brasileira. E uma forte ressaca atingiu diversos pontos do litoral catarinense, provocou ondas intensas e avanço do mar em áreas costeiras na noite de segunda-feira. Um vídeo registrado por moradores do município de Laguna viralizou nas redes sociais e mostra a força do fenômeno.
No mesmo dia, a atuação de um ciclone provocou rajadas de ventos de aproximadamente 100 km por hora, segundo a Defesa Civil. As maiores velocidades registradas foram nos municípios de Urupema, Siderópolis e Rancho Queimado. A ventania causou quedas de árvores, destelhamentos e danos à rede elétrica. Ainda de acordo com a Defesa Civil, a agitação marítima e ressaca devem permanecer até quarta-feira, dia 30. A previsão é de que as ondas possam chegar até 5 metros de altura. E a Polícia Civil prendeu um casal suspeito de sequestrar e manter 7 mulheres, entre elas 4 adolescentes, em cárcere privado no município de Ubá, em Minas Gerais. O caso veio à tona na sexta-feira. Segundo os investigadores, as mulheres adultas não tiveram as idades informadas. Já as adolescentes têm entre 15 e 17 anos de idade. E foi justamente uma delas que conseguiu gravar um vídeo com um pedido de socorro e enviar para a irmã. As investigações apontaram ainda que o casal pode ter atraído as vítimas por meio de um aplicativo de mensagem com ofertas de empregos. No local, os agentes ainda apreenderam dinheiro, 2 armas de fogo, munições e drogas. O casal deve responder por crimes de exploração sexual de vulnerável e condição semelhante à escravidão. E depois de 50 anos, uma onça pintada foi vista no Parque Estadual da Serra Concórdia, em Valença, no Rio de Janeiro. A presença do animal não era registrada no território fluminense desde a década de 70, quando desapareceu por conta do avanço urbano. O monitoramento da onça, que já foi identificada como um macho adulto, vem sendo realizada desde dezembro do ano passado. Os registros são feitos pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e do Projeto Aventura Animal. Agora, o Instituto pretende realizar uma captura provisória do animal para instalar um colar de monitoramento e realizar exames laboratoriais. Ainda segundo o INEA, há menos de 300 onças pintadas em toda a Mata Atlântica. O animal é considerado o maior predador das Américas. E agora você vai ver como as florestas de manguezais na região amazônica impactam positivamente na economia local. Ao longo da costa amazônica do Brasil, uma das florestas de manguezais mais significativas do mundo se estende por 3 estados, Amapá, Pará e Maranhão. O bioma é importante tanto como uma ferramenta contra mudanças climáticas, quanto como sustento econômico para milhares de famílias. Uma delas é a do pescador de caranguejos, Raimundo Barbosa. Aí eu já vendo de R$7, de 8, às vezes de 10, aí dá para sobreviver, compro meu arroz, minha farinha, meu café, e aí vamos sobrevivendo. Essas florestas costeiras abrigam mais de 30 mil famílias, que ganham o sustento por meio da pesca, coleta, ecoturismo e apicultura. Segundo a coalizão ambiental Global Mangrove Alliance, esses vastos pântanos costeiros representam também um dos ecossistemas de carbono azul mais poderosos da Terra. Para pesquisadores, os solos alagados são capazes de armazenar enormes quantidades de carbono. Esse professor da Universidade Federal do Maranhão quer aproveitar a proximidade da COP30 para chamar a atenção política para o tema. Então, o Brasil é, com certeza, o maior hotspot de carbono azul do planeta. Inclusive, com a COP agora que vai acontecer no país, o Brasil tem que discutir essa questão da pegada do carbono azul, do sequestro do carbono por parte dos manguezais, em políticas públicas nacionais de combate às mudanças climáticas. O Brasil deve ser referência mundial nesse contexto. A polícia italiana prendeu a deputada federal Carla Zambelli nesta terça-feira. A parlamentar estava foragida há mais de um mês. Teve o pedido de extradição feita pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, após ser condenada a 10 anos de prisão por crimes de falsidade ideológica e invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.